Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos colocar aqui, dar dicas e sugestões para planejamento de aula online aí nesse período de pandemia, distanciamento social, como colocar isso no papel, alinhado à BNCC. Então quer saber tudo sobre isso? Fique com a gente até o final, tem uma atividade aí show de bola, então ó, vem comigo! Educação infantil EAD, bom, não tem nada que respalde isso, né? Não tem uma portaria do MEC. Na verdade, a educação infantil, a nossa prática se faz por meio das interações, né? E das brincadeiras. Porém, nós não podemos ficar parados. Existe uma situação diferente ocorrendo no mundo inteiro. E a educação nunca fica de fora, né, gente? Até porque o momento de alegria de uma criança, quando ela está em contato com o seu professor, quando ela está em contato com alguma atividade que ela esteja fazendo, que ela esteja produzindo, entendendo que aquilo está fazendo com que ela cresça, amadureça, né? Tá proporcionando aprendizagem a ela. Eu não sei se vocês viram uma foto aí de uma menininha, né, que viralizou, ela se arrumou para assistir a professora na televisão. Olha quanto é importante a nossa figura, né? Então a educação nunca pode ficar de fora. E aí a gente vai criando, né, se adaptando, criando métodos e criando estratégias para chegar até eles, né, para fazer o possível para atingir uma quantidade de número maior de crianças aí. Eu sei que tem muitos professores precisando das nossas dicas, o nosso canal não vai ficar de fora disso tudo, gente. Nós estamos aí num momento de fragilidade, num momento de ajuda, de apoio, de empatia. Então, ó, vejam aí nos nossos vídeos, eu já fiz como gravar aulas EAD, né? Já fiz um trabalho voltado para os pais, para que eles entendam um pouquinho desse estudo em casa. E hoje a gente vai colocar uma atividade aqui no papel para vocês. Primeira dica, claro, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, deixa o seu like no vídeo, compartilhe com as suas amigas. Ó, gente, vamos conversar mais sobre isso, o que vocês acham? Esse é um momento fundamental pra gente estar conversando, até pra quê? Pra não ficar muito deprê, né, em casa aí. Então, investir em nós aí, no nosso conhecimento, no nosso aprofundamento, no nosso, ó, fazer a nossa cabecinha ficar pensando, matutando e ajudando, compartilhando com outras pessoas também. Segundo passo, se inscreveu, deixou o like. Agora vamos lá. Os pais precisam ser orientados para esse trabalho. Quando a gente está lá na escola, não estamos lá na escola, a gente vai iniciar o ano, o pai não precisa nos conhecer, a nossa metodologia, como é que a gente trabalha, entender que as crianças vão suja para casa, porque a educação infantil eles vão vivenciar experiências de qualidade, e para isso não vai com a roupinha certinho, engomadinho, né? Então a gente faz uma reunião de pais. Como fazer agora uma reunião de pais para que eles entendam o material que eu vou enviar, como é que eles vão trabalhar esse material em casa, quantas vezes na semana a gente precisa organizar, né? Ter um norte aí. Então você pode gravar áudio para os pais, fazer um vídeo para os pais, utilizar do nosso material, envie o nosso vídeo, tem vídeo aqui no canal que nós fizemos um especial para esses pais. Por que a gente precisa entender o trabalho? Eu vou passar aqui um planinho para vocês de crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E eu fiz uma atividade, que por isso fique comigo até o final. E eu fiz a atividade, contei a história para o Francisco. Ele tem 1 ano e 10 meses. Ele para, gente, para ouvir a história? Não, ele não vai ficar sentadinho lá ouvindo a história. Ele tem o tempo dele, então ele até começou a ouvir, depois ele começou já a querer andar, porque o motor dele, o cérebro dele, tá mandando sinal, ó, é hora de andar, tá muito tempo sentado, você precisa crescer, fortalecer esses músculos aí, pro processo de saída de fralda, olha como tá tudo ligado, né? E aí ele não vai parar, ele começou a andar e eu continuei com a história, porque isso faz parte, né? Então os pais precisam entender que a criança ouvir histórias é fundamental. Então, incentivar que eles contem histórias para os filhos. Mesmo que o filho não fique ali, ele continua a história, né, até o final. Porque ele está brincando, ele está mexendo em outras coisas, mas ele está ouvindo. Porque o sentido da audição desliga? Não. Se eu não quero enxergar, eu fecho os olhos. Se eu não quero comer, eu fecho a boca. Se eu não quero, né, sentir o cheirinho, Mas se eu não quero ouvir, mesmo que eu tampe o meu ouvido, ó, eu continuo ouvindo.
Ele faz essa brincadeira no chuveiro também para ver as possibilidades. Então eles vão descobrindo, né? E aí ele continuou ouvindo a história. Teve uma hora que ele até deu um abraço em mim, como se fosse uma gratidão. Puxa, mãe, você me entendeu. Eu preciso andar, mas eu também quero escutar. Né? Então os pais precisam entender como é que as coisas acontecem no corpinho dos filhos, porque senão ele fica assim, você vai sentar para ouvir minha história e a criança quer andar. Aí não tá, e daí acaba desistindo, né, dessa história, não entende que isso faz muito, que isso é muito importante para eles. Então os pais precisam entender o nosso trabalho, certo? Então, organize isso com os pais. Olha, eu vou enviar tantos vídeos, ou eu vou enviar áudio, ou eu vou enviar atividade, né, ou sugestões. Então, o primeiro passo é organizar isso com os pais. Segundo passo, o planejamento. Poxa, eu, enquanto professora, na minha época, era o RCNI. Então, eu ia planejar minha aula, o que eu fazia? O meu caderninho, sempre, gente, caderno. Eu sou supervisora de ensino e ando com um caderno. Então, eu ia lá com o meu caderninho, pegava os referenciais, os 3, né, abria lá, fazia até, às vezes, em cima da minha cama ou lá na mesa, fazia. Continuamos assim, em época de pandemia. Não podemos esquecer da BNCC, né? Então, o que é que traz a BNCC? Eu preciso pensar em atividades que estejam alinhadas a ela. Então, eu pego o meu plano de aula, que eu tenho uma sugestão, gente. Tem municípios que já se organizaram, belezinha, parabéns para vocês. Sigam a orientação do município de vocês, certo? Esse é o primeiro passo também aqui dentro desse planejamento. Segundo ponto, mas eu não tenho um planejamento, o meu município deixou, né, deu autonomia para a construção disso, eu tenho uma sugestão. Então, se vocês quiserem, tá aí a sugestão, vocês vão acompanhando no vídeo e vão conseguir fazer o planejamentinho de vocês aí. Eu vou trabalhar aqui com vocês uma história que fez parte da minha infância. Por que eu escolhi também? Porque a gente pode adaptar, a gente tem que pensar nesse momento dos pais em casa, das crianças em casa. Eles vão ter livros? Talvez não. Eles vão ter fantoches? Não. Então eu vou usar tudo que eu tenho em casa e incentivar as crianças para que elas também usem aquilo que elas têm em casa, certo? Porque às vezes a gente faz aquela coisa linda de EVA, eles querem fazer, gente. Mas como que eles vão fazer? Eles têm o EVA, tem cola quente, tem autonomia para trabalhar com isso, porque nós, enquanto adultos, queimamos os dedos. Tem essa desenvoltura para cortar um EVA e fazer aquele desenho maravilhoso, porque eu vejo, né? Eu participo dos grupos aí, eu vejo aquelas professoras amadas que fazem aquelas coisas lindas de EVA. Eu fico com vontade de fazer. Eu fiquei, puxa, eu não podia fazer esse chapéu, eu podia fazer esse daí. E aí a gente fica, né? Imagina as crianças então. Então, trabalhar muito o que elas têm em casa. No canal tem lá, né, o cesto do tesouro, então eu vou contar uma história que envolve o cesto e eu já incluo para as crianças irem trabalhando esse cesto. Então vejam as atividades que tem aí no canal e aí vocês vão adaptando uma história, uma música, envolvendo as famílias para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de mão na massa. Mas vamos lá, vamos colocar aqui no papel que vocês vão entender melhor, pode ser? Então vem produção, chega mais certinho, vamos colocar aqui no papel. Planejamento. Vou planejar minha aula. Primeiro ponto. A atividade que eu pensei garante os direitos de aprendizagem, conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se? Eu acredito que sim. Vamos refletir sobre isso. Ou a turma. Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, certo? Eu posso adaptar essa mesma atividade, gente, tanto para os bebês quanto para as crianças um pouco maiores, que no nosso caso aqui são as crianças pequenas, né? Eu não vou conseguir porque o vídeo precisa ser curto, né? Então, em época de pandemia, a roda e o crachá, eu não vou conseguir trabalhar, porque o vídeo é curto, é época de pandemia. A atividade é uma história, é a história da arara que queria passear. Eu vou atingir com essa história todos os campos de experiência, porque vocês vão ver os encaminhamentos que eu vou dar para ela. Os objetivos de aprendizagem, eu vou pegar lá minha BNCC, certo? E vou lá. Demonstra atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos? Sim, então eu vou querer trabalhar isso, né, com eles. Aqui eu vou deixar só
o, o, o código alfanumérico, mas vocês podem copiar, e aí fica a critério de vocês, né? Demonstrar imagem positiva de si, confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios? Sim, porque vocês vão ver que na historinha, o que a gente quer é que eles sejam mais críticos, né? Não vão tanto pela opinião dos outros. Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos? Sim, também, porque a gente vai querer envolver nessa atividade as famílias, né? A família. De repente não consegue brincar com o pai e com a mãe? Vai com o irmãozinho. Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender? Sim, porque eles estão lá em família e eu quero que eles também brinquem juntos. Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças? Sim, também. A gente pode conversar com as crianças, porque a Ararinha ela começa a mudar de roupa na história. Então a gente não precisa ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Eu tenho que me respeitar como eu sou, né? Gostar de mim como eu sou. Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras? Sim, também. Nesse caso, eles, dependendo das crianças, conseguem ficar sentadinhas, outras não, mas já tem a regrinha ali da hora da história. Resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto. Também, eu tô lá com os pais, olha como eu consigo quase todos os objetivos. Acho que foram todos aqui, né? Do campo o eu, o outro e o nós. Gestos. Corpo, gestos e movimentos. Cuidado de si nos jogos e brincadeiras? Sim, a gente vai trabalhar essa questão de se cuidar, porque depois a gente vai proporcionar uma brincadeira com tecido e pode ser até aquela que a criança senta e o pai puxa. Por noções de frente, trás, atrás, no alto, embaixo, dentro e fora? Sim, vocês vão ver, eu uso uma garrafinha e aí eu coloco dentro da garrafinha o tecido, então a criança, sem que eu fale, ela já vai percebendo, né? E já vai observando a noção de dentro e fora, porque eu tiro o tecido de dentro e de fora da garrafinha. Explorar formas de deslocamento no espaço, movimentos e seguindo orientações. Aqui depende, se eu for usar o tecido, brincando com as crianças, promover uma dança, eu posso usar. Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo, aqui já entra mais as questões de rotina, higiene. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear e outros. Se eu usasse os livros, sim. Aqui, no traço, sons, cores e formas, criar sons com materiais, objetos e instrumentos. Eu começo a história com um chocalho. Um chocalhinho feito com pedrinha. Então a criança pode, né, nesse campo eu vou usar aqui. Aqui, no escuta, fala, pensamento e imaginação, dialogar com crianças e adultos expressando seus sentimentos, necessidades e desejos, necessidades, sentimentos e opiniões, sim. Vocês vão ver, eu faço uso de uma musiquinha onde eles vão conversar depois da história sobre o que eles entenderam. Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas. Aqui, se a gente fosse, né, eu vou trabalhar uma música, eu posso também. Porém, se a gente fosse trabalhar aí uma poesia, né, demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias. Eu quero aqui também, olha, EI02 e F03. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, também, porque aí eles podem até fazer um reconto da história, relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, porque eu falo também que essa história fez parte da minha infância, e a gente pode perguntar para os pais qual história fez parte da infância deles, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos. Como aqui a gente está trabalhando tecido, gente. Então, dá para a gente levar as crianças para, né, essa sensação da textura. Eu acho que é isso daí que a gente consegue nesse campo de experiências. Certo? Vocês podem analisar aí com mais cuidado,
né? A gente faz meio rapidinho aqui, eu não preciso... Às vezes a atividade que eu vou proporcionar, eu trabalho muitos objetivos de um campo, pouco de outros. Porém, vocês vão adequando a atividade durante a semana, né? Aí, bom, vocês viram, olha, eu consigo praticamente todos os campos de experiência com uma atividade. E aí, quais as expectativas eu tenho? Quando eu pensei nessa história, a base traz muito a necessidade de fazer com que o aluno seja crítico. Ela fala crítico, criativo e transformador. Então, eu quero desenvolver aqui, acima de tudo, a criticidade. Por quê? Na história, vocês vão ver, a ararinha vai mudando de roupa em função da opinião do outro. Crítico, o que também eu quero? Que eles observem as cores, né? Eu não preciso, para ensinar as cores, eu não preciso ficar lá, ó, esse é azul, esse é vermelho, esse é amarelo. Não, eles vão aprendendo quando eles estão vendo o verdadeiro sentido, quando eles estão vendo uma função social, quando eles estão observando, né? Eles estão atentos ali. Então, se eu estou falando, nossa, olha esse vermelho que bonito, e mostra a cor, ele já tá, puxa, esse é vermelho. Né? Então ele já vai relacionando, levantando hipóteses. O Francisco já está identificando cores, mas sem que eu fique apontando a cor e sabe aquela coisa de ficar martelando a cabeça da criança? Não precisa, né? Então aqui eu quero, é uma expectativa, não vou ficar forçando isso, mas sutilmente eu quero que eles vão observando essas cores que eu uso. Então a criticidade, o trabalho com cores, né? Animais também da floresta. Então eu separei os animais da floresta. Se você não tem aí na sua casa, você pode ir com os tecidos formando os animais da floresta. Ah, eu sou um leão, pega lá um tecido e faz lá o que é o leão, entenderam? Eu posso ir adaptando. Os conhecimentos prévios não vou conseguir levantar com eles, porque eu não estou em contato com eles, mas eu posso fazer alguns questionamentos durante o vídeo e as crianças podem me mandar resposta, quem tem acesso, né? A criança que não tem acesso, eu não vou conseguir, mas quem tem acesso aí a um WhatsApp, por exemplo, eu consigo levantar esses dados. Os recursos que eu vou usar, vão separando tudo, né? Então eu usei tecidos, eu usei pelúcias, né? Vocês podem ir antes já vendo, eu usei o chocalho, então eu peguei um material de reciclagem, eu usei pedras. Então a gente tem que pensar em tudo aquilo que as crianças têm em casa, né? Eu não vou, eu sei que tem uma condição mais favorável, no chocalho eu posso usar um arroz, um feijão, posso querer que eles, né, posso incentivar que eles criem outros para que observem o som também. Então aqui, primeiro eu utilizei da música, depois a contação da história, depois novamente uma música para finalizar e que leve à reflexão dessa história. Será que ela foi realmente produtiva? Será que realmente ela me ajudou? Depois, envolvendo as famílias, né? Envolvendo as famílias, eu incentivei que eles brinquem com os tecidos. Eu tenho um vídeo aí que fala sobre brincadeiras com tecidos. Eu faço um carrinho assim com o Francisco. Os pais podem fazer, que aí é um cobertor. Pode ser cabaninha. Ai, que delícia brincar com cabaninha, né? Nesse tempinho aí, na família. Ai, que gostoso. Então, aqui, os conhecimentos adquiridos, os pais podem estar conversando com vocês. Nossa, meu filho aprendeu sobre isso, aprendeu sobre aquilo, né? Depois vocês podem fazer esse levantamento, quem conseguir, porque a gente faz isso em sala de aula. A avaliação e observação, o que eu vou fazer? Eu vou assistir o meu vídeo, rever o meu planejamento, observar o retorno, analisar o retorno dos pais. Nossa, os pais me retornaram lá, meu filho ficou super envolvido. Puxa, é esse o caminho então. Nossa, ele não gostou, nossa, ele sentiu a textura dos diferentes tecidos. Então,
esse retorno também é importante. Quem não conseguir, não tem problema. Porque a avaliação na educação infantil, gente, é para quê? Para que a gente reveja o nosso planejamento para atender a necessidade das crianças. Então eu tenho que pensar sempre na necessidade do meu aluno, porque eu tenho que vê-lo sempre como o protagonista. Eu vou forçar? Não, nada de forçar a criança. Tudo é um processo, né? Se ele não aprendeu, por quê? O que eu posso fazer para melhorar a minha prática, para auxiliar essa criança? Então aqui, a tarefa, no caso, é que as famílias brinquem, porque é na brincadeira que a criança aprende. É o lúdico que vai ensinar, que vai favorecer. Então, a gente pode fazer um planejamento bom aí para o período de pandemia? Posso sim. Quando eu planejo, avalio, revejo, utilizo dos instrumentos, né, dos documentos oficiais. E é isso aí, pessoal. Colocamos aí atividade no papel. Vamos ver a atividade sendo feita na prática. Vocês querem ouvir a minha historinha aí? Ai, gente, que tem um olhar de misericórdia para essa proa. Né? Vão avaliando aí a minha aula junto com meu filho, com o Francisco que assistiu. A Estela, gente, a Estela vai fazer 13 anos e ela gosta de tudo que a gente faz no canal. Todas as brincadeiras. Então, vão analisando, vão vendo, esse é o caminho. Façam uso dos vídeos que já tem no canal. Clica lá em vídeos, lista todos eles. Bom, eu vou propor essa música. O que eu posso usar? Tem uma do Chapeuzinho, que eu faço o Chapeuzinho com o Francisco, eu vou deixar aí, né, pra vocês. Vocês podem, eu vou cantar a música do jacaré. Faz o Chapeuzinho do jacaré, canta com as crianças, incentive que elas façam o Chapeuzinho com os pais. Ai, mas eles não têm o EVA? Usa folha de caderno. Ai, não tem cola. Coloca o prendedor. Eu deixei até o prendedor no meu chapeuzinho, porque eu fiz rápido para que vocês fossem vendo. Não deu tempo de secar cola. Então, eu deixei o prendedor. Vamos adequar as nossas atividades aí, né? As nossas aulas, aquilo que as crianças têm em casa. Então, assistam o vídeo, fique com a gente até o final. Vamos ver se vocês vão gostar. Deixe nos comentários. Um beijo. É hora de contar a história. Era uma vez, vou começar. Para guardar na memória, a atenção você vai ter que prestar. É hora de contar a história. Era uma vez, vou começar. E para guardar na memória, a atenção você vai ter que prestar. Vamos para a historinha? A mamãe vai contar a historinha da arara que queria passear. A arara é um titi. Arara, morando lá na floresta. Você tá com saudade de passear? Quem tá com saudade de passear? Mas já tudo isso vai passar e nós vamos passear. Mas a ararinha...